E se eu te dissesse que tudo o que você pensa que sabe sobre a serpente em Gênesis está errado? Que a história de Adão e Eva esconde um segredo que pode mudar completamente a sua compreensão? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir é muito mais fascinante e misterioso do que qualquer coisa que já ouviu antes. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. No centro dessa narrativa está a serpente, que levou Eva a comer o fruto proibido, resultando na queda da humanidade. Tradicionalmente, essa serpente é vista como uma cobra literal, uma criatura de engano e tentação. Mas e se estivermos interpretando mal esse personagem o tempo todo? Neste vídeo, vamos mergulhar no texto hebraico original do livro de Gênesis e descobrir uma verdade oculta que desafia nossa compreensão convencional. Ao final, você verá a história sob uma nova luz, com ideias que possuem profundas implicações para nossa interpretação desse texto antigo. O livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, é um texto fundamental, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Tradicionalmente atribuído a Moisés, ele contém histórias que moldaram o pensamento religioso por milênios. O relato de Adão e Eva no Jardim do Éden é particularmente significativo, pois aborda temas como inocência, tentação e a condição humana. Entender a verdadeira natureza dos personagens dessa história é crucial para uma compreensão mais profunda de sua mensagem. Para entender a verdadeira natureza da serpente, precisamos voltar ao texto hebraico original de Gênesis. No capítulo 3, versículo 1, a serpente é introduzida com a palavra hebraica Nahash. Essa palavra geralmente é traduzida como serpente ou cobra, na maioria das versões da Bíblia em português. No entanto, o hebraico é uma língua complexa e Nahash possui camadas de significado que vão além de uma simples tradução. A palavra hebraica Nahash pode de fato significar serpente, mas também possui outros significados. Em alguns contextos, Nahash pode se referir a um adivinho ou alguém que pratica encantamentos. Esse significado adicional abre caminho para uma interpretação diferente da identidade da serpente. Em vez de ser apenas uma cobra, Nahash poderia se referir a um ser com conhecimento ou poderes sobrenaturais. Estudiosos têm debatido a verdadeira natureza da serpente por séculos. Alguns argumentam que Nahash deve ser entendida metaforicamente, representando uma força do caos ou um ser divino rebelde. Outros sugerem que a serpente não era uma cobra literal, mas uma figura simbólica, possivelmente até um anjo caído ou uma manifestação de Satanás. Uma interpretação proeminente é que a serpente representa um rebelde divino, semelhante a Prometeu na mitologia grega, que desafia a ordem estabelecida e traz conhecimento à humanidade. Essa perspectiva apresenta a serpente não como um simples enganador, mas como uma figura complexa, com um duplo papel, tentador e iluminador. Vamos explorar algumas das identidades alternativas da serpente, com base nesse entendimento mais amplo de Nahash. 1. Ser divino. Alguns estudiosos propõem que a serpente era um ser divino, possivelmente um deus menor ou um semideus. Essa interpretação se alinha com a mitologia do Antigo Oriente Próximo, onde as serpentes frequentemente estavam associadas à sabedoria e à imortalidade. Em várias mitologias, as serpentes são vistas como criaturas poderosas, sábias e até benevolentes. Por exemplo, na antiga mitologia mesopotâmica, o deus Ningishzida, associado à vegetação e ao submundo, era frequentemente representado como uma serpente ou com características serpentinas. De forma semelhante, na mitologia egípcia, a cobra era um símbolo da deusa Wadjet, representando proteção e autoridade real. Esses contextos culturais sugerem que as serpentes não eram apenas símbolos de engano, mas também reverenciadas como poderosas e sábias.
Ao considerar a serpente em Gênesis como um ser divino, podemos vê-la como uma figura que possui profunda sabedoria e uma relação única com o divino. Essa interpretação sugere que a tentação da serpente a Eva não foi apenas um ato de engano, mas uma interação complexa envolvendo conhecimento divino e livre-arbítrio humano. Segundo símbolo do caos. Em muitas culturas antigas, a serpente simbolizava o caos e a desordem. A serpente em Gênesis pode representar forças disruptivas que desafiam o ordenamento divino e testam a humanidade. Essa visão é reforçada pelo papel da serpente em levar Adão e Eva a desobedecerem a Deus, introduzindo caos na existência previamente harmoniosa do Jardim do Éden. Mitos antigos frequentemente retratam as serpentes como personificações do caos primordial. Por exemplo, na mitologia babilônica, o monstro do caos, Tiamat, frequentemente descrito como uma serpente ou dragão, representa forças caóticas que o deus Marduk deve superar para criar o mundo. De forma semelhante, na mitologia nórdica, a serpente de Midgard, Jormungandr, é uma serpente marinha gigante que ameaça a ordem do mundo. Terceira figura metafórica. Outra visão é que a serpente é uma figura metafórica que representa o conflito interno entre a obediência a Deus e a busca por conhecimento proibido. Essa interpretação enfatiza as dimensões morais e filosóficas da história, sugerindo que a serpente simboliza a curiosidade humana e o desejo por autodeterminação. O ato de comer o fruto proibido não é apenas um ato de desobediência, mas uma declaração profunda sobre a natureza humana e a busca por entendimento. A serpente, portanto, se torna uma representação da luta interna que cada pessoa enfrenta. A escolha entre aderir às regras estabelecidas e explorar o desconhecido. A interpretação metafórica da serpente se alinha a diversas tradições filosóficas e literárias que exploram o tema do conhecimento proibido. Por exemplo, na obra Paraíso Perdido de John Milton, Satanás, em forma de serpente, tenta Eva, apelando ao seu desejo de sabedoria e autonomia. De maneira semelhante, a história de Prometeu, na mitologia grega, que desafia os deuses para trazer o fogo e o conhecimento à humanidade, reflete os temas de desafio e iluminação. Entender a serpente como algo mais do que uma cobra literal transforma nossa interpretação da história de Gênesis. Se a serpente é um rebelde divino ou um símbolo de caos, a narrativa ganha um significado mais rico e complexo. Ela se torna um conto sobre a interação entre o divino e o humano, a busca pelo conhecimento e a luta entre ordem e caos. Com essa nova perspectiva, revisitar a história de Adão e Eva no Jardim do Éden nos permite ver a serpente como mais do que um simples enganador. Ela pode ser interpretada como um catalisador na jornada da humanidade em direção ao conhecimento e à autoconsciência. O ato de comer o fruto proibido representa um momento crucial na história humana, a transição da inocência para o entendimento, da obediência cega para a escolha consciente. Essa reinterpretação tem profundas implicações teológicas. Ela desafia a visão tradicional da serpente como puramente maligna e nos convida a considerar a possibilidade de um personagem mais matizado. Também levanta perguntas sobre a natureza da tentação e o papel de seres divinos nos assuntos humanos. Afinal, a tentação da serpente foi uma parte necessária do plano de Deus para o desenvolvimento da humanidade. A busca pelo conhecimento era um passo inevitável e essencial em nossa evolução. Para leitores e crentes modernos, essa nova compreensão da serpente pode enriquecer sua fé e aprofundar seu apreço pelos textos bíblicos. Ela nos encoraja a nos aproximarmos da Bíblia com uma mente aberta, reconhecendo a complexidade e a profundidade de suas histórias. Também destaca a importância de estudar os idiomas originais e os contextos culturais
para entender completamente os significados implícitos nesses textos antigos. Como vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 1, há muito mais nessa narrativa do que parece à primeira vista. A serpente, o fruto, o jardim e os personagens são símbolos que nos convidam a explorar as grandes questões da existência. A luta entre o bem e o mal, a ordem e o caos, e o eterno desejo humano de compreender o desconhecido. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: "Por acaso Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim?" Neste versículo, o termo hebraico para astuta, arum, sugere inteligência e perspicácia. Se considerarmos Nahash como um ser divino ou semidivino, essa inteligência pode implicar uma compreensão mais profunda dos assuntos divinos, posicionando a serpente como uma figura conhecedora, e não apenas como um simples enganador. Gênesis, capítulo 3, versículos 4 a 5, a promessa de sabedoria. Então a serpente disse à mulher: "Certamente vocês não morrerão, pois Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Aqui, a serpente oferece sabedoria divina a Eva, refletindo temas de iluminação encontrados em outras culturas e mitologias. A promessa de ser como Deus sugere que a serpente está oferecendo mais do que mera desobediência. Está oferecendo o potencial para um novo tipo de existência que transcende a inocência e a simples obediência. Gênesis capítulo 3, versículo 22. A expulsão. Então o Senhor Deus disse: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que ele não estenda a mão, tome também do fruto da árvore da vida, coma e viva para sempre." Após o ato de desobediência, Deus reconhece que o homem adquiriu uma característica divina, o conhecimento do bem e do mal. Isso sugere que a promessa da serpente não era uma mentira completa, mas uma verdade parcial com consequências complexas. A expulsão do jardim reflete a tensão entre o desejo humano por conhecimento e os limites estabelecidos por Deus. Em última análise, a serpente em Gênesis é uma figura multifacetada, cuja verdadeira natureza está envolta em mistério e simbolismo. Seja vista como um ser divino, um símbolo de caos ou uma metáfora para a luta interna da humanidade, a serpente desafia nossa compreensão convencional e nos convida a explorar as profundezas da sabedoria bíblica. Espero que esta exploração sobre o verdadeiro significado de Nahash em Gênesis tenha ampliado sua visão da história de Adão e Eva. Ao refletir sobre as complexidades do texto bíblico, podemos descobrir novas camadas de significado e, assim, enriquecer nossa fé e compreensão. Mantenha-se atento para mais explorações sobre histórias bíblicas e como elas se conectam com nossa vida moderna. Que possamos ser testemunhas da bondade e do poder de Deus em nossas vidas, tornando-nos faróis de esperança e verdade em um mundo sedento de redenção. Hoje, se você experimentou a presença divina ao assistir a este vídeo e sentiu o desejo de ter um encontro com Jesus, começando uma nova fase em sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso depois de ter se afastado por algum motivo, ou até mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor de sua vida, deixe seu comentário abaixo dizendo: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Que Deus te abençoe poderosamente.